Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E à família da nossa irmã Maria da Piedade Marques de Sousa Gonçalves, bem-vindos para celebrarmos a missa de sétimo dia, segundo a nossa cultura, segundo a nossa maneira de pensar. Nós, o número 7, na cultura judaica, significa a grandeza de Deus e que nós, quando estamos a dizer que rezamos por alguém, a missa de sétimo dia, estamos a entregá-la a Deus, a confiá-la à omnipotência de Deus. Nós celebramos hoje a festa de Santiago. Para nós portugueses que temos o santuário de Santiago de Compostela muito próximo e ainda hoje continua a seduzir muitos jovens e muita gente nas suas caminhadas, na peregrinação até Santiago de Compostela, já há mais de 1000 anos que é um grande santuário. Nós celebramos hoje então a festa de Santiago Mártir, que foi martirizado no ano 42, não muito longe de Jesus. Jesus Cristo no ano 33 e Santiago logo no ano 42. Também enviamos um abraço para todos aqueles que nos seguem em casa e que estão a acompanhar a nossa Eucaristia, sobretudo os doentes e aqueles que de alguma forma precisam do conforto e que, vivendo o drama da pandemia e o drama da solidão, nós enviamos da comunidade Nossa Senhora de Fátima de Kingston, Ontário, Canadá, desta paróquia, onde a língua oficial é o português. Nós enviamos para todos um abraço de irmandade, de irmãos em Jesus Cristo e, sobretudo, hoje na festa de Santiago e também o apóstolo de Santiago, e para todos aqueles que são devotos e caminhantes de Santiago. E neste sentido, tomemos consciência que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vós quiseste, Deus omnipotente, que Santiago fosse o primeiro dos apóstolos a dar a vida pelo Evangelho. Concedei à vossa Igreja a graça de encontrar força no seu testemunho e auxílio na sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em todos somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim que se manifeste também o nosso corpo e a vida de Jesus. Porque estamos ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. E assim a morte atua em nós e a vida em vós. Diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nos acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que resistiu ao Senhor Jesus também nos há de resistir com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos, para a glória de Deus. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhes fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: "Que queres?" Ela disse-lhe: "Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus respondeu: "Não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber?" Eles disseram: "Podemos." Então Jesus declarou-lhes: "Bebereis do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou." Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: "Sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens." Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Caríssimos irmãos e família da nossa irmã Maria da Piedade Gonçalves, neste dia então que celebramos o 7º dia, a Eucaristia do 7º dia. Ontem celebramos a festa de um santo da Igreja Maronita e cada povo, cada cristão expressa a sua fé também através da sua cultura. E na Igreja Católica, há 23 igrejas. 23. E, portanto, a missa de 7º dia, que não sendo da nossa cultura ocidental, a simbologia do número, mas nós aproveitamos e rezamos dizendo que confiamos a Deus, a nossa irmã. Nós celebramos hoje a festa de São Tiago Maior. E o Evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28, narra-nos um episódio de certa forma intrigante. São João e Santiago foram muito generosos ao abandonar a casa dos pais, as suas redes, eram pescadores, a seguir Jesus. Escutaram que o Senhor anuncia um reino e oferece a vida eterna, mas não chegam a entender ainda a nova dimensão que o Senhor apresenta. Por isso sua mãe faz um pedido muito simples e que simboliza o pedido de todas as mães. Senhor, no teu reino, coloca um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda. O pedido da mãe, e nós amanhã vamos celebrar o Dia dos Avós na Igreja Católica, o dia de São Joaquim e Santa Ana, o dia 26 de julho é o Dia dos Avós, mas o pedido desta mãe
era o bem para os seus filhos. Os discípulos não só não entendem o alcance da mensagem de Jesus, mas continuam com ambições pessoais. Enquanto Jesus existia no serviço, na doação, eles teimavam em pedir os primeiros lugares no reino, julgando que o reino que Jesus Cristo anunciava era deste mundo. E hoje temos muita gente confundida com isto. Mesmo os conflitos que a Igreja tem com muitos grupos políticos têm a ver com isto. Tem a ver com esta confusão, pensando que o Rei Jesus veio trazer o reino de Deus a esta terra. Não. Jesus Cristo quer a paz, mas também anuncia o reino na vida eterna. E é para lá que nós trabalhamos. Este tempo é muito breve. O nosso tempo é muito breve. O nosso tempo é pouco, mas o tempo de Deus é grande. Os dois não entendem a proposta de Jesus. Estavam preocupados só com os seus interesses. Sinal de uma ideologia dominante da época que tinha penetrado profundamente a mentalidade dos discípulos. Nós temos hoje muitos cristãos que atacam a Igreja por causa disto, porque não veem o reino de Deus, não reconhecem as palavras de Jesus. Claro que nós não podemos pactuar com tudo nem com todos. Eu, por exemplo, hoje estou aqui com o coração partido, a minha terra está a arder outra vez, a minha mãe está doente, não sei se vão retirá-la de casa, mas o drama que se repete, e nós sabemos as causas. Não se ouve a polícia, não se ouve, parece que em Portugal que não há autoridades policiais, não há investigação. De vez em quando prendem um aqui e acolá, e depois uma grande orquestra, grandes promessas, nada. E nós sabemos que o grande projeto é tirar os pobres das suas aldeias. E já não é dois. Lá na minha zona, há uma presidente da Câmara que falou umas bombas, umas coisas que caem aqui e acolá, que são bombas de apagar fogos. Mas quando o fogo lhe chega, se elas forem lançadas para o meio do fogo, consome oxigênio e apaga o fogo. Se forem deitadas 1 ou 2 dias antes, chega lá o fogo e atiram com o fogo. E aparece de vez em quando, e são excluídos, esses presidentes são excluídos. E nós sabemos que há um projeto muito grande, mas não se ouve polícia, não se ouve nada. Vão aparecer os políticos a fazer que o povo nem aparecem 3 ou 4, porque estão a chorar a sua vida. E nós, o reino de Deus é muito diferente deste reino, de interesses, de manobras, de maldades, de velhacarias, para quem os pobres não interessam. Os pobres são muito interessantes, mas depois, na realidade, nada. E é disto que Jesus fala. A questão dos incêndios, que é uma coisa que me atinge, por exemplo, esta noite, eu não sei se vão ter que retirar a minha mãe, não sei, absolutamente nada. Não sei se o fogo lá chega, se o vento vira para ali, mas o problema é que é muitos anos e grandes anúncios, grandes coisas que sabemos que é tudo mentira. Tudo mentira. Mas o reino de Deus que nós anunciamos, que Jesus Cristo anuncia, é o reino eterno. Os apóstolos queriam uma recompensa pelo facto de seguir Jesus. O lugar de honra no reino ao lado de Jesus, quem dá é o Pai. O que ele, Jesus, tem para oferecer é o cálice e o batismo, o sofrimento e a cruz.
entre vocês não seja assim, diz Jesus. Naquele tempo, os que detinham o poder não prestavam contas ao povo. E continuamos iguais. Continuamos precisamente iguais. Agiam conforme bem entendiam. O Império Romano controlava o mundo e mantinha-se submisso pela força das armas, e assim, através dos tributos, taxas e impostos, conseguiam concentrar a riqueza dos povos na mão de poucos lá em Roma. Mas o pedido desta mãe faz uma explosão de irritação nos outros 10. Os outros 10 discípulos ficaram muito irritados com aqueles 2 irmãos, porque eles não tinham percebido que aquilo que Jesus anunciava era o espírito de serviço. Mas nós quis Deus. Santiago foi o primeiro apóstolo a dar a vida pelo martírio. Não virou a cara. Estava errado, mudou e foi em frente. Foi o primeiro, logo no ano 42. São Pedro foi no ano 64. São João, o evangelista, que era o apóstolo mais jovem quando Jesus Cristo o chamou, e foi o que veio a morrer com mais idade, com 90 anos. Portanto, acompanhou muito a igreja no início. Santiago fez a viagem até a Egitânia, até a Ibéria, que era a Península Ibérica. Nós sabemos que São Tomé foi até à Índia. Os portugueses, quando chegaram à Índia, encontraram comunidades fundadas por São Tomé. Os apóstolos espalharam-se pelo mundo para levar a boa notícia. E a boa notícia é do reino. Deus tem reservado para nós um reino. Nós iludimos-nos muito com este reino, com este mundo, mas nós não somos daqui. E a festa de Santiago fala-nos disto. Ontem, na festa desta igreja católica maronita, sendo a última que foi aprovada pelas características, já foi com o Papa Francisco, a da Eritreia, no norte da África, a igreja da Etiópia, a igreja católica ucraniana. São várias igrejas que são católicos, mantêm-se fiéis ao Espírito e fiéis a Pedro. Aquilo que aconteceu com os ortodoxos e com os evangélicos é outra coisa. Foi uma ruptura. Foi chegar a determinada altura e dizer: o Papa não é mais o Pedro de Roma, somos nós é que somos o Papa. Henrique VIII em Inglaterra, Lutero na Alemanha e Calvino em Geneve, na Suíça, mas já antes, 500 anos antes, a Igreja Ortodoxa. Foi uma ruptura de doutrina. Estas igrejas 23 são fiéis há séculos, há milénios, à doutrina de Jesus Cristo. E nós temos que rezar por eles. Na comunhão dos apóstolos, sermos fiéis. Eu vejo muitos católicos, às vezes, alinharem em linhas, a criticar o Papa. Já me lembro do que o Papa João Paulo II sofreu. Aquilo quando chegou lá da Polónia, o que muitos movimentos disseram. O Papa Bento XVI foi um caos, sendo um homem de estudo, de oração e de santidade. Não há dúvidas nenhumas. E agora o Papa Francisco. O Papa Francisco estava muito bem sossegadinho na Argentina, não pertencia ao aparelho do Estado, do Vaticano, vão buscá-lo, e é isto que nós sabemos. E nós, cristãos, temos que saber que há o tempo de Deus e a fidelidade a Pedro. Ou então somos evangélicos. Criamos o nosso Papa, criamos o nosso Pedro,
para os anglicanos é o Henrique VIII. No dia que eu faço anos, que é a 22 de junho, já passou, há 2 mártires anglicanos que eram ingleses, São Tomás More e São Luís Fisher, que era bispo e que não aceitou as propostas da separação de Pedro. Nós devemos continuar nesta linha. Às vezes muitos cristãos não compreendem, mas a Igreja assenta nos apóstolos e vem na linha dos apóstolos. E celebrar Santiago, como digo, que veio à Ibéria e que desembarcou, segundo consta, na praia de Matosinhos, e daí as conchas do caminho, porque quando embarcou havia ali naquele tempo conchas e ficaram nas patas dos cavalos. Nós demos graças a Deus pela vida deste grande mártir e deste grande santo, o apóstolo, que também teve a sua face, como nós ouvimos hoje no Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, rezemos por todos os doentes de Covid-19, por todos os doentes das nossas comunidades, das nossas famílias, por todos aqueles que estão de luto. Oremos ao Senhor. Também pela maldade do mundo, pelos critérios que nós vemos e juízos, para que o Senhor ajude. E para nós cristãos, que nos faça distinguir o reino do mundo e o reino de Deus, o reino dos céus. Nós somos herdeiros do reino dos céus. O reino do mundo passam. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, Senhor, que levaste à plenitude os sacrifícios da antiga lei. Nós, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel. Fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre, em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundaste a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade. Anuncia a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Sobretudo, lembrai-vos da vossa serva, Maria da Piedade Marques de Sousa Gonçalves, a quem chamaste para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós continuamos com os critérios definidos. Vamos terminar a Eucaristia e damos a comunhão aí ao fundo. Portanto, enquanto estivermos em situação de pandemia, as pessoas do fundo são os primeiros. Temos os espaços para nos afastar uns dos outros e vamos saindo. Lamentavelmente não há cumprimentos no final. Os portugueses é muito importante, mas vocês recebem os cumprimentos assim a intenção, porque não é permitido, pelo menos para as autoridades. Portanto, nós vamos dar a comunhão lá ao fundo, como sempre, como temos feito, e depois despedimos. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste destes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.